E aí, galera do Poder da Grana, tudo bem com vocês? Se você está pensando em investir em renda fixa, fica ligado nesse vídeo que o jogo mudou. O governo publicou uma medida provisória que vai mudar completamente a tributação, especialmente na renda fixa. Fica ligado no vídeo que eu vou te contar tudo que eles inventaram agora. Eu fiz um vídeo falando sobre LCI e LCA, falando que elas isentas de imposto de renda. Isso agora acabou. Eu vou te explicar o que o governo falou, o que passou e o que pode refletir na sua vida retirando essa isenção de imposto de renda. Você já deve ter visto algumas pessoas falando sobre esse novo imposto que era isento. Hoje ainda ele é isento, né? Vai ser a partir de 2026. O que aconteceu? Qual que foi o valor? Foi de 5%. E isso o que pode refletir hoje nos seus investimentos, que pode afetar no futuro? Eu vou te explicar um pouquinho como isso vai funcionar. E antes de explicar tudo isso para você, como isso vai funcionar, como isso vai refletir na sua vida, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seu amigo. Isso é muito importante para o canal, para chegar para mais pessoas. Isso vai também nos ajudar muito. Vamos lá, diretão falando para você o que mudou nessa medida provisória. Eles colocaram uma alíquota de 17,5% para a grande maioria dos investimentos. Antes, a tributação de renda fixa ela era regressiva. Então, quanto mais tempo você deixava, menos era o imposto. Ele começava em 22,5% para investimentos até 180 dias. E depois ela poderia ir caindo até 15% para investimentos acima de 720 dias. E agora eles colocaram um imposto fixo de 17,5%. Não interessa o tempo que você vai deixar. Você vai deixar 1 mês, 2 meses ou há 5 anos lá guardado investindo. Ele vai ser o mesmo valor do imposto. Eu vou falar também agora para você sobre o LCI e o LCA que eu falei para vocês num vídeo anterior, que eles eram isentos de imposto de renda. O que aconteceu? O antes e o depois. Antes eu falei para vocês que o LCI e o LCA eles eram isentos de imposto de renda. Também existe o CRI e o CRA. Eu também não falei sobre esse investimento ainda para vocês, não criei um vídeo sobre isso, certo? Mas eu posso criar também um vídeo e explicar para você como funciona, mas eu já te adianto, não é mais isento de imposto de renda. E agora, depois dessa medida, esses investimentos passarão a ter uma alíquota de 5% no seu IR. Isso para novas emissões desse tipo. Para você que já tem guardado, ele vai permanecer isento, são para as novas a partir de 2026. Lembra-se disso, fique atento. Não esqueça também, as criptomoedas também entraram nessa mudança que agora é de 17,5% para todas as transações. Lembrando, essas mudanças servem para as pessoas que estão começando a investir agora. Para quem já tem investido, ela permanece com a regra antiga. Mas e aí, por que o governo inventou essa mudança? Vou explicar um pouquinho para você entender e para também poder se proteger nos seus próximos investimentos. O governo fez isso para tentar dar uma equilibrada fiscal deles lá, para ter mais arrecadação, porque eles fizeram o esquema do IOF, a isenção do imposto de renda até 5 mil, então eles querem tentar achar uma maneira para compensar essa arrecadação de impostos para o governo. E aí, por que 17,5%? Foi o que eles fizeram dentro da média de 22,5% para 15%. Eles colocaram numa média e chegaram a esse valor. Por isso que é 17,5%. Por isso que escolheram esse número. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês como realmente afeta em cada investimento que você tem hoje. Vamos começar por CDB e Tesouro Direto com prazo longo, acima de 180 dias. O CDB que rende 100% do CDI, com prazo de 3 anos, ele rendia 15%. Hoje, com essa nova regra, ele vai render 17,5%. Se o CDI está a 10% ao ano e o rendimento bruto seria 10%, descontando 15% do IR e o rendimento líquido seria de 8,5% ao ano. Com o mesmo CDI de 10%, descontando 17,5% do IR e o rendimento líquido será de 8,25% ao ano. A diferença é 0,25% ao ano. E um investimento de 10 mil por 3 anos, isso representa aproximadamente R$ 77 a menos no seu bolso. E agora eu vou falar sobre o LCI e o LCA. Era 90% do CDI, isento de imposto de renda. E após essa nova tributação,
com 5% de IR vai ficar como? Com CDI de 10% ao ano e o rendimento bruto de 9%, descontando 5% do IR, o rendimento líquido será de 8,55 ao ano. A diferença é de 0,45 ao ano. E um rendimento de 10 mil por 3 anos, isso representa aproximadamente menos R$ 135 no seu bolso. Então a diferença a curto prazo e a longo prazo é que a curto prazo ela é um pouco mais vantajosa porque ela começava em 22% e ela baixou para 17,5%. A longo prazo ela já não valeria tanto a pena porque ela fechava em 15%, então você estaria perdendo essa diferença aí. Esse impacto existe, é meio complicado sim, mas se dependendo da sua estratégia vai valer a pena. Então você tem que ficar atento sobre aonde você vai colocar o seu investimento.